Bom dia, são 8 horas e 36 minutos. Estou com uma figura aqui fantástica, de bom coração, uma índole realmente respeitada em todas as esferas, municipal, estadual, até também federal. Não é internacional porque ainda está dentro do continente brasileiro, né? 8.511.965 quilômetros quadrados o nosso território brasileiro, um grande continente. No estúdio panorâmico, e temos aqui os endereços da Rádio A Voz, www.avozfm.com.br, e o site de todas as rádios do Brasil e do mundo, www.radiosnet.com. Você vai clicar Brasil e Mundo, depois vem os estados, Acre, Alagoas, ordem alfabética, você clica Alagoas, e depois, quando abrir, clica Maceió, que vem os municípios, e digita Rádio Acento Agudo no Ar, A Voz FM. Comigo, nessa manhã, na sonoplastia, o Kiko, o Museu da Rádio, Kiko Nascimento, esse que fala o pastor Luiz Hamilton. Sexta-feira estaremos completando 7 meses de gestão. Agradeço a diretoria que nos indicou, e a gente está aqui tocando o barco com algumas dificuldades, não é fácil, né? É uma rádio comunitária, mas legalizada pelo governo federal. A gente aceitou esse desafio no dia 15 de abril. E hoje a rádio tem esse perfil, várias autoridades, essa como está aqui na minha frente, mas seu nome completo, onde nasceu, nome dos seus pais, o pai ainda é vivo, não sei se a mãe, mas quantos irmãos, sua formatura. Esse primeiro bloco é a história do entrevistado. Seu nome completo. Bom dia, pastor. Antes eu gostaria de agradecer profundamente mais essa oportunidade e lhe dizer que, como ouvinte, o senhor sabe que já conquistou o respeito, a admiração, o reconhecimento do público alagoano pela sua postura ética, profissional, absolutamente decente à frente dos seus programas, não somente nesta rádio, como nas outras pelas quais o senhor passou e nas outras em que o senhor ainda atua. Eu sou, pastor Hamilton, um matuto lá da beira do Mundaú. Eu sou natural de Murici. Murici é a terra do nosso governador, né? Terra do nosso governador, terra do senador Renan Calheiros. Votei nos dois. Terra de grandes figuras que ao longo da história deram a sua contribuição para a história do Brasil e para a história de Alagoas em especial. A minha família materna, a minha família paterna são ambas lá de Murici. Eu tenho o mesmo nome do meu pai, eu sou Diógenes Tenório de Albuquerque Júnior, meu pai é Diógenes Tenório de Albuquerque. Mas seu pai, ele também exerce uma função muito importante na sociedade política e também na alagoana. Meu né? pai é um grande lutador, né? Meu pai foi líder estudantil na época da juventude, foi presidente da UESA na época da ditadura militar, depois formou-se em Direito pela UFAL, exerceu advocacia durante 20 anos consecutivos, foi um grande advogado criminalista. Discurso valente, viu? É um bom orador, é um homem de muita coragem cívica. Né? E meu pai teve também uma trajetória de servidor público municipal. Sim. À frente da Procuradoria-Geral do município. Ele era procurador de carreira e depois chegou a ser procurador-geral. E já maduro, ingressou na magistratura, mediante concurso público, na magistratura estadual, e encerrou a sua carreira como juiz auxiliar da presidência do tribunal. Ele está aposentado já da magistratura, mas desde que ele se aposentou, há 5 anos, ele não conseguiu parar de trabalhar. Ele gosta de trabalhar e os desembargadores do Tribunal de Justiça sempre requisitaram os seus serviços. Atualmente, ele está lá na Corregedoria Geral da Justiça, junto com o desembargador Fernando Torinho de Almena Souza, que o chamou para ser o ouvidor-geral do Poder Judiciário. Hoje essa missão que ele cumpre lá. A minha mãe, infelizmente, já está nos braços do pai. Ela faleceu há quase 10 anos, vítima de um câncer atroz, câncer de mama, que terminou dando uma metástase pulmonar e óssea. E eu tenho apenas uma irmã, que tem 2 filhos, são meus 2 sobrinhos, sou casado e tenho um filho. Sou um homem da terra, uma pessoa normal, simples, que exerce o seu ofício aqui, lutando para ganhar o pão de cada dia. Poeta também, né? Escritor, né? Eu sempre gostei de literatura, desde a minha adolescência. Ainda lá em Murici, eu sempre fiz parte de grupo de jovens, eu sempre fui muito ligado à igreja. E aí a gente começou a mexer com literatura e comecei a escrever. Graças a Deus, ao longo desse tempo todo, desde meus 15 anos, eu já estou com 49,
Então, ao longo desse tempo todo, 34 anos já, eu já lancei 9 livros, o 9º foi agora, aqui na Bienal. Que depois vamos falar se é Bienal. Uma experiência exitosa, né? E sempre digo isso, pastor, eu acho que são os 3 grandes ambientes, os 3 grandes espaços em que eu tenho podido exercer a minha cidadania, a minha condição de estar no mundo, né? Sempre foi na área jurídica, onde eu atuo, sempre foi na literatura e sempre foi na militância leiga junto à Igreja Católica. Eu acho que são essas 3 facetas que fizeram o que eu sou hoje. Eu percebo que, primeiro, pai coruja, né? A gente sabe disso. Quase sua altura. Eu vi uma foto no Face, está enorme, né? Eu tenho 1,89 m. O meu filho está maior do que eu, com 20 anos. Mas coruja, pastor. Coruja. Todos nós somos. É verdade. Né? Eu tenho um filho, mas eu sou altamente coruja. A gente que tem, veja, a noção exata do presente que é dado por Deus, né? Essa responsabilidade é uma herança. É uma herança dos céus. Né? É bíblica. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. E os filhos são herança. E quando a Bíblia diz isso, que os filhos são herança de quem? Herança do Pai. Né? Em verdade, eu acho que nós somos guardiões apenas. Eles não são nossos. Né? Eles são emprestados. Do nosso Senhor, estão aqui emprestados. E claro, eu acho que Deus cobrará de nós a responsabilidade com que nós soubemos ou não cuidar dessa herança que nos foi dada. Eu quero aproveitar, parabenizar a iniciativa da Prefeitura de Maceió por essa Bienal, né? Foi muito interessante. A Bienal foi uma conjugação de esforços. Sim. Né? A Bienal ela é uma iniciativa da Universidade Federal de Alagoas e a reitora Valéria Correia está de parabéns, é preciso que se faça justiça, porque como o senhor sabe, o senhor acompanhou todas as outras edições. Esta foi a primeira que foi naquele espaço ali da rua Saia Albuquerque, no Jaraguá. Foi fantástico, viu? Foi uma iniciativa que eu reputo extraordinária. Tem que repetir. Porque o senhor passou lá, eu sei disso, nós víamos à noite, eu fui lá algumas vezes durante a semana. Então nós víamos família, as crianças, os idosos, eu vi idosos entrando naqueles prédios históricos, Associação Comercial, Museu da Imagem do Som, Arquivo Público, o Armazém Usina, né? Idosos que nunca tinham passado por ali, que só andavam de ônibus pela principal. Sim. Né? E que tiveram a oportunidade de vendo performances artísticas, o carrinho de pipoca que parecia as festas do interior, né? Os ambulantes, o poeta alternativo. Aquelas festividades de antigamente. Há 30, 40 anos. Exatamente na Praça da Faculdade, Sim. por ali afora. Né? Então, repito, a iniciativa da UFAL, digna de aplausos, e a parceria, que foi muito exitosa, da Prefeitura Municipal de Maceió e do Governo do Estado. Olha, a Sueli Galvão, que é secretária de Cultura de Traipu, estará aqui dia 2 de dezembro. Está mandando um abraço para ti aqui na live. Sueli Galvão é uma das grandes mulheres, né, que fazem a cultura acontecer no estado de Alagoas. É, guerreira. Apaixonada pela sua Traipu. Vem né, de uma mulher presente. Origem simples. Origem simples, que teve o seu mérito reconhecido. Eu sou fã da Sueli, mando para ela um fraterno. Ela tá, eita, ficou. Agora ela mandou aplausos para o nobre entrevistado. Agora, a Bienal, o que é que se extrai dessa Bienal do 2019? Porque foi talvez a mais organizada de todas. Seguramente. Né? Eu creio que a Bienal ela deixa grandes lições, esta em especial. Primeiro, de que ao contrário do que apregoam alguns, há ainda uma fome de livro muito grande. E quando eu me refiro ao livro, pastor, é o livro físico mesmo. Sim. Porque veja, quem é da minha geração e da sua, o senhor é 20 anos mais jovem do que eu, mas ainda alcançou o livro físico. Sim. Né? E nós sabemos que o livro físico, ele traz um outro prazer, é outra coisa. Né? O senhor utiliza todos os dias na sua atividade ministerial a Bíblia. E eu tenho certeza que mesmo o senhor tendo a Bíblia no seu tablet, no seu celular, é muito melhor quando o senhor está no púlpito da sua igreja e o senhor abre o livro. E a igreja se sente mais confortável. Alguns pregadores hoje não usam mais a Bíblia, usam agora o tablet. Eu acho que até fica, dependendo da região, cada lugar é uma cultura, né? Isso. E quando você pega um tablet numa pregação, parece uma coisa mecânica. Exato. Eu tenho bons amigos pastores que são seus amigos, o pastor Múcio Calheiros, o pastor João Davidson, né? E ambos, sempre que conversam comigo, dizem isso, olha, quando era só a Bíblia, terminava o culto, ficava um bocado de Bíblia espalhada nos bancos. As pessoas esqueciam, saíam conversando, as senhoras principalmente encontravam com amigas, saíam conversando.
Agora que eles levam o tablet, não tem um tablet esquecido. Ninguém esquece o tablet, né? A Bíblia e o livro esqueciam. Mas veja, não é à toa que, tradicionalmente, a Bíblia é chamada de o livro sagrado. Não é? Não é o tablet sagrado, não é o celular sagrado, é o livro sagrado. Pois bem, Ele então, contém o livro. O livro sagrado. O livro sagrado, mas não é o tablet que tem a Bíblia. O que tem a palavra de Deus é o livro que o tablet reproduz. Né? Então a Bienal, repito, ela mostrou isso. Há um prazer da leitura. Há um prazer de o senhor poder parar aqui para atender a um fiel seu que precisa de orientação religiosa, e o senhor parar o livro doutrinário que o senhor está lendo, e o senhor fechar na página e depois voltar e abrir. Isso você não faz com livro eletrônico. Né? Há um prazer de você botar debaixo do braço, em qualquer lugar, onde mesmo não tenha rede de internet, marcar. O senhor marcar, eu só sei ler marcando. Os meus livros são todos marcados, riscados. Minha Bíblia toda riscada. Toda, inclusive os que eu leio mais de uma vez, e a Bíblia a gente está sempre recorrendo mais de uma vez, então é sempre uma nova leitura. E na sua função como jurista, muitos usam a Bíblia. Eu marco de coisa diferente, eu marco de cor diferente. Sim. Né? Eu sempre digo, e a frase não é minha, eu li de um grande escritor que não me recordo mais quem que ele dizia isso: se alguém quiser saber, quando eu não estiver mais aqui, o que eu penso, não precisa ler os meus livros, basta ler os livros que eu li, porque eu marco tanto, eu faço tanta observação que o sujeito vai saber como eu penso, entendeu? Então de repente eu estou lendo uma coisa ali, aí o cara está falando de um pastor muito dinâmico, muito aguerrido. Estou fazendo aqui a live, está todo mundo ligado, está bombando aqui a live. David Cringe é grande liderança do movimento estudantil, né? Deixa eu repetir aqui, 3338-2403, David. Liga para cá, porque eu estou fazendo aqui a live e não posso lhe atender. Mas 3338-2403, a entrevista hoje com o doutor Diógenes Tenório Júnior, Albuquerque, né? Tenório Albuquerque Júnior. Já o telefone está tocando. É assim, mas pode falar. Então veja, essa Bienal mostrou que há essa vontade, essa fome, essa sede de livro por parte da população, não somente dos jovens, mas também dos idosos, também das pessoas maduras. Mostrou também que a nossa produção literária alagoana, ela está realmente sem fazer vergonha ao que se produz no sul, no sudeste, nos grandes centros culturais do país. É uma produção que mostra a pujança da literatura alagoana, que vem desde o século passado e que agora se afirma como realmente uma das maiores coisas da nossa identidade. Outro aspecto que merece reparo, que merece menção, é justamente a qualidade editorial das nossas editoras, das nossas gráficas. A imprensa oficial faz um trabalho extraordinário. Foram lançadas diversas reedições, inclusive de obras clássicas de Carlo Moliterno, de Moreno Brandão, de Nicodemo Jobim, de Romeu de Avelar, com edições primorosas. Né? Então eu acho que esse é o tipo de coisa, porque eu me convenço cada vez mais disso, pastor. Nós não podemos, nós, sociedade civil, não podemos atribuir todas as responsabilidades aos entes públicos. É preciso que nós, todos nós, também possamos dar a nossa parte, a nossa contribuição. A igreja é importante, o empresariado é importante, a família é importante. Quando a gente faz um evento como esse, que todos participam, o ganho, a grande coisa que se observa... Seu amigo, admirador, David Cringe. David Cringe. Ele disse, é o pai ou o filho? Eu disse, é o filho. Né? Vamos botar, já está ao vivo. Já está ao vivo. David, tudo bem? Na verdade é Davis. Davis. Eita, amanhã será uma grande honra. Ótimo. Inclusive, nós estaremos também com o Coronel, sexta-feira, feriado,
Ivon Berto, ex-secretário do Convívio Social, tendo seu direito de resposta ao vereador Cidelano Mendonça, que o chamou de irresponsável sobre o assunto os feirantes do Benedito Bentes II. Vai pegar fogo. Obrigado pela sua participação. Caiu a ligação. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço para todos que fazem a Rádio Voz. Perfeito. Teremos aqui também Tássio Melo, secretário. Então, a Rádio A Voz tem se destacado nessa democracia de entrevistados aqui, né? E o tempo para ser entrevistado. Voltando à questão da Bienal, o que eu observo, por exemplo, é o resgate. Bibliotecas acabaram. Hoje todo mundo quer ir no celular, no computador, no notebook, no tablet. Ninguém quer ir mais, por exemplo, ali perto da Assembleia. Daqui a pouco vamos falar sobre a Assembleia Legislativa, né? As comissões, como é que está a questão da educação, né? As comissões, como é que está a questão da saúde, né? Mas a gente percebe, por exemplo, aquela biblioteca, quando eu chego ali, eu vou no gabinete, todos sabem que aqui profissionalmente, cheguei na calçada, eu sou profissional, mas eu faço parte de um grupo. Então, quando eu vou à Assembleia, eu vou visitar o meu deputado Léo Loureiro. Mas quando eu chego ali, me dá uma tristeza. Uma biblioteca ali, eu acredito, centenária. E o que aconteceu com aquela biblioteca? Não há um incentivo, por exemplo, está praticamente esquecida pelos estudantes. Eu fiz parte de uma época, fazia faculdade, eu tenho 3 faculdades, e eu não tinha condições de comprar livros, eu recorria àquela biblioteca, sempre aquela, a mais próxima, a mais bem centralizada. O que está acontecendo? Uma crise circunstancial na cultura do Brasil? Pastor, veja, eu acho que a cultura, como todos os outros aspectos da sociedade brasileira, ela alterna momentos muito bons e momentos de muita dificuldade. Agora, me permita não concordar integralmente com o senhor no que diz respeito à Biblioteca Pública Estadual. Porque, veja, aquela ali? Aquela ali. Mas só é aquela, né? A Biblioteca Pública Estadual é aquela na Praça Pedro II, o velho palacete do Barão de Jaraguá, certo? Ela tem uma diretora que é uma das pessoas mais dinâmicas que eu já conheci, chamada Mira Dantas. Quero entrevistá-la. Essa menina merece ser entrevistada, pastor, merece ser entrevistada. A biblioteca teve grandes diretores, a Vilma Nóbrega, que é hoje diretora do Arquivo Público Estadual, né? É uma mulher abnegada, uma grande mulher, que fez a diferença quando assumiu. Mas aproveitando a sua fala... O Jaime de Altavila foi diretor da biblioteca. Aproveitando sua fala, o que é que falta para ser mais divulgado? Repare, aí a gente volta para aquilo que nós falamos, é preciso uma ação nossa. Veja, a biblioteca ela tem uma atividade hoje de contação de histórias. Tem muita criança que vai lá para um projeto de contação de história. A própria Mira, diretora, ela é uma das contadoras. Mas deixa eu explicar, vou abrir um parênteses e fechá-lo ao mesmo tempo. Mas isso não é divulgado. É isso aí que está... Talvez haja um pecado na divulgação, e eu repito, repare, quantas escolas nós temos no estado e no município? Não tem um número, mas são dezenas, sim, talvez centenas. Fora as particulares. Fora as particulares. Que inclusive sexta-feira, uma comissão de diretores de colégios particulares que estão sendo prejudicados por uma taxa que foi implementada na prefeitura, e algumas escolas já fecharam, outras estão prestes a fechar, porque tornou-se inviável o pagamento de um imposto que eles não iam pagando na época de Cícero Almeida. E agora, na gestão do Rui Palmeira, excelentíssimo senhor prefeito, houve um aumento. Desse aumento, tem escola que está devendo mais de 1 milhão, outras 700 mil, outras 800 mil. Você sabe, outra coisa, ainda computando os alunos que são inadimplentes. Então, como é que você vai computar aquilo que não recebe? Exatamente. Fica difícil. Aliás, vamos falar depois sobre... As escolas particulares há muito tempo sofrem muito com isso, né? Sofrem muito com isso. Pois bem, mas repare, é preciso que as senhoras diretoras, os senhores diretores, os coordenadores pedagógicos dessas escolas, né, busquem a biblioteca. Não é possível a diretora da biblioteca ela está em contato todos os dias com essas centenas de entidades, né?
Mas os que procuram, os que buscam, eu vejo muito micro-ônibus pararem ali na biblioteca. Né? Já que eu tô com muita dificuldade, ali, né? com dificuldade, porque é isso que eu digo, é preciso uma ação toda. Aí teria que você deixar onde parar o ônibus, tal. Mas assim, a biblioteca ela tem um espaço lá de literatura de cordel, tem um grande cordelista, Jorge Calheiros, hoje acho que é dos nossos contemporâneos, o melhor cordelista aqui de Alagoas. Ele dá oficinas lá, por iniciativa da biblioteca. Existe um grupo de xadrez. Eu nunca consegui aprender a jogar xadrez, porque xadrez só é para quem é muito inteligente como o senhor. Eu, na minha matutice mauriciense, o máximo que eu cheguei foi no jogo de dama. Né? Não sei fazer, ainda pego muita bola no soco. E firo. Pois bem, mas tem um grupo de xadrez, e veja bem, e o acervo da Biblioteca Pública Estadual, ele tem sido renovado, e mais do que renovado. Fernando Silveira mandando aqui um grande abraço. Silveira, grande liderança política, rapaz. Silveira é um amigo grande rapaz. Do ex-prefeito Guilherme Palmeira, né? Exatamente, amigo leal. Leal, das varandas, né? Exatamente. O homem das varandas. Liga para cá, Fernando, 3338-2403, 3338, aqui a Rádio A Voz, 3338-2403, para você participar, saudando o nosso entrevistado, doutor Diógenes Tenório, o valente literário, né? Ainda o remanescente, porque está difícil a gente perceber assim, um incentivo. Por exemplo, é para as escolas, até por uma questão da grade, uma visita à biblioteca. Isso. Isso era interessante. Porque, repare, nós temos coisas, amigo, aqui, muito boas, muito bonitas, muito edificantes, que serem vistas pelas crianças. O senhor está falando na biblioteca. Pensemos naquele quadrado ali que vai da Praça da Catedral, a Praça Dom Pedro II, até a Praça dos Martírios, a Praça Marechal Floriano Peixoto. Nós temos a Biblioteca Pública Estadual, nós temos o Museu da Fundação Pierre Chalita, na esquina ali, vizinho Sim. à Secretaria da Fazenda. Nós temos o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Tudo a casa próximo, mais né? antiga da Alagoas, está fazendo agora 160 anos no próximo mês. Tudo próximo, o sujeito vai a pé ali, né? Anda, sem contar a beleza, eu digo arquitetônica e histórica, daqueles templos católicos, dos três que estão lá, que são os mais antigos da capital. A Catedral do Nossa Senhora dos Prazeres, Rua do Sol, a Igreja do Rosário, na Rua do Sol, e a própria Igreja do Bom Jesus dos Martírios, na Praça dos Martírios. Isso é de graça, pastor. Isso é de graça. E é cultura. Né? E é cultura, é sentar, porque veja, a gente só aprende a gostar, a gente só aprende a respeitar, a gente só aprende a amar aquilo que a gente conhece. Eu discordo muito quando as pessoas dizem, mas Maceió não tem o que fazer. Não é possível, Maceió tem coisa demais para se fazer. No final de semana, nós temos iniciativas de graça aqui. Digo 2 exemplos simples, que eu sempre vou, sempre faço isso, sempre fiz quando meu filho era pequeno, principalmente. O Parque Municipal, lá no Bebedouro, que é um encanto. Aqui. É um encanto. Aqui, nós temos aqui, ali pertinho. Né? E agora, uma iniciativa brilhante da Secretaria do Meio Ambiente, do município, né? O Parque do Horto. Eu estou percebendo o nobre jurista, sempre defendendo a balança do direito, que tem um viés, só está faltando o mandato. Eu não, percebi, amigo, não. Ficou vermelho. Eu sou apenas eleitor, pastor. O município ficou vermelho. Como se diz na minha terra, a minha leitura é pouca. A minha leitura é pouca. Sim, mas entenda, esse viés de ideias, de projetos, pautada por uma responsabilidade, podendo até colocar nas grades das escolas do município e do estado, não como matéria, mas como uma pontuação, Isso. Uma valorização para o aluno no seu crescimento lá na frente, porque a gente não sabe o que irá acontecer daqui mais de 10 anos, mas ele vai ter na sua memória que foi em lugares históricos. Isso. Né? E isso poderia não ser como uma questão da grade curricular, mas como uma forma colocar dentro da programação das escolas municipais e estaduais, uma forma de incentivo. Olha, vai ter no final de cada semestre uma pontuação. E isso é importante. E quebra o município concedendo, respeitando o agendamento, o ônibus ou o micro-ônibus, para aquela escola não ter tanta despesa, o município e o Estado concedendo esses ônibus com ar-condicionado e o professor e o coordenador do curso levando como guia
e explicando a verdadeira, o verdadeiro sentido fundamental do que é isso aqui, conhecer também a Academia de Letras, que é importante, está ali no centro, que é muito esquecida, né? Isso, né? isso. Os imortais. Nós temos, pastor, eu sou do interior, como acabei de dizer, eu sou de Murici, e eu estudei na minha infância toda em escola pública. Pública e semipública. Por que semipública? Depois que eu saí de uma escola pública municipal, eu fui para um colégio que era senecista. A Senec era uma coisa extraordinária, né? Campanha Nacional de Escola da Comunidade. Uma entidade que foi criada por parceria um homem, Estado Felipe, e município. Isso, Felipe Tiago Gomes, que foi muito amigo do nosso saudoso cônego Teófano de Barros, aqui. E lá é o Ginásio Nacional das Graças que existia. E veja, foi nas escolas públicas da minha terra, com as professoras que eu tive, que eram todas elas muito simples. Eu acredito que a maioria delas, naquela época, começo da década de 70, nem tinha o curso de pedagogia, ela tinha apenas o pedagógico que se fazia lá, mas eram mulheres extremamente sensíveis. Eu digo mulheres porque na minha infância toda, pastor, é interessantíssimo, eu só tive um professor homem, o professor Arnaldo Guimarães, que hoje é seu colega pastor de uma igreja, acho que Verbo da Vida, uma coisa dessa assim. Conheço. Arnaldo Guimarães. Foi meu professor de inglês. Foi o único homem que me ensinou. Todos os outros foram professoras, mulheres. Graças a Deus, porque a companhia feminina sempre é mais acalentadora para todos nós. Parece que essa raiz Murici tem esse viés, né? Murici, o povo muriciense, ele nasceu sob a proteção de Nossa Senhora da Graça, Maria, a mãe de Jesus. Então a gente aprende a amar a mãe de Jesus. Mas sabe, se isso aí é uma elegância. E aprende a grandeza do Nessa ser entrevista, eu percebo sempre a elegância nas respostas. Pois bem, então essas professoras, pastor, elas fizeram com que a minha geração aprendesse isso. Mas parece que a mulher, professor, no caso, lecionando, parece que existe mais uma dedicação. Eu não estou tirando aqui os méritos dos homens, mas parece que a mulher se dedica mais, né, ao ensino. Eu acho que há uma ternura, há uma disponibilidade, há uma forma de cuidar que é própria do ser feminino. E eu acho que isso faz realmente, brincadeiras à parte, com que principalmente na primeira infância a gente se sinta mais aconchegado, né? De qualquer modo é um trauma, você sai de casa ali, deixa a mãe e tal, para ir para um ambiente com muita gente, né? Um ambiente às vezes não conhece ninguém, não conhece ninguém e tal. A minha primeira professora, tia Renilde, eu faço questão de manifestar aqui um preito de gratidão e de estima e de carinho por ela, está aos 70 anos absolutamente saudável, durinha, firme, nova, bonita, estava agora no lançamento do meu livro, na Bienal, como está para minha suprema alegria em todos os momentos importantes da minha vida, quando eu tomei posse na Academia de Letras, quando eu tomei posse no Instituto Histórico e Geográfico. E eu sempre fico muito feliz com a presença dela, porque ela é uma pessoa que foi isso a vida toda, professora, né? Então foram gerações e gerações que lá em Murici passaram e por na ela. época, professor, no âmbito nacional, era um respeito, né? Isso. Como o professor dizia, silêncio, hoje não. A gente percebe algumas notícias ruins, isso, né? Que é alunos horrível, espancando que é horrível professores. Isso. Né? Eu ainda sou de uma época que a minha mãe dizia assim, olha, o Colégio Nacional das Graças tinha uma professora que era diretora, a professora Josete Carneiro de Guzmão, tia do Macklin, nosso grande Sim. cantor, irmã da mãe dele. E minha mãe dizia, olha, o que a Jó disser, para mim é o que é verdade. Então não faça presepada no ginásio, porque eu não quero nem saber o que você vai dizer. Se ela disser, o que vale é o que ela disse. Então veja o respeito. Sai de casa, eu ia para a escola. Primeiro princípio, né? Familiar, né? Sai de casa com uma bela orientação. Respeito à professora. Pois é, e eu ia com essa imagem, já veja, é a minha mãe que está dando poder a ela. Então o que é que eu ia fazer de estripulia, de traquinagem, né? Não podia de jeito nenhum. Pois bem, então essa época em que a escola realmente formava, era muito também da iniciativa pessoal de cada um dos professores. Por isso que eu me refiro a essa contribuição que todos nós temos que dar, né? Tinha professora nossa, na época não existia as bestas, eram Kombi rotação, que fazia o transporte de município para cá. Então locava-se uma Kombi, né, enchia de menino, para a gente vir aqui ver o mar da Pajuçara. Não era tomar banho, não era tomar banho de mar, era ver a praia. Um dia a gente vinha, passeava na orla e voltava. Nós só conhecíamos o rio Mundaú e o rio Suia.
lá da minha infância. Mas nunca. Então, veja, isso abria os olhos. Eu acho que é preciso. Eu tenho um grande amigo e irmão, Marquinho Correia, que tem uma empresa chamada Viver Turismo, e há uma escola aqui na Ponta Verde, Espaço Educar, que faz um trabalho com ele, justamente disso. Ela contrata a empresa dele, né, para conhecer os prédios históricos de Maceió. Aquilo que eu falei para anteriormente. conhecer Marechal Deodoro. Repare que coisa, que atividade extracurricular, rica. Né? Criatividade. Nós temos aqui, pastor, a 50 quilômetros, 60, no município de Capela, 2 artistas que são mundialmente conhecidos, João das Alagoas e Cio da Capela, escultores em barro. Fazem obras maravilhosas, de um minimalismo, de uma riqueza de detalhes. Entendeu? O João é um sujeito de 50 e poucos anos, a Sil talvez não tenha nem 40. Ou seja, se Deus quiser, eles vão ter muito tempo ainda produzindo. Estão nas maiores galerias de arte do Brasil. Mas a gente não percebe, nenhuma divulgação. Entendeu? Hoje começou-se a se conhecer o João de Alagoas, porque o governo do estado botou aquele boi muito bonito dele no começo da Praia da Avenida, logo depois do Memorial à República. Tem um boi todo estilizado ali. Aquele é o carro-chefe da produção dele. Mas veja, Capela é ali pertinho. O que é que custa você pegar uns estudantes desse e tomar o caldinho de feijão do seu Nilton na Capela? Quebra os paradigmas. Quebra os paradigmas e você começa a ver. Então, se a gente for pensar nos 102 municípios de Alagoas... Muita cultura. Tem muita cultura, tem muita arte. Falar em cultura, eu sou mais novo. Nós somos jovens, né? Moral e cívica. Educação, moral e cívica. Educação, moral e cívica. Que o presidente Jair Bolsonaro quer tornar. Fará muito bem. Na sua opinião, como escritor, é importante. Eu sou absolutamente a favor, pastor. Eu acho que há valores que eles são inegociáveis. Isso não se trata de puritanismo, não se trata de ser retrógrado, nem se trata de ser conservador, não. Questão de militar, não. Não, de jeito nenhum. Uma questão de você saber conhecer os valores, hein? Eu, até hoje, com 49 anos de idade, eu fico vivamente emocionado. Me dá uma coisa assim no coração, uma coisa boa, né, quando eu ouço a execução do hino nacional brasileiro. Eu entoo o hino nacional. Mas o senhor aprendeu com a mão isso direita no meu coração. Numa época eu aprendi na escola, nessa que eu falei, do Ginásio Nacional das Graças, que todos os dias, antes de entrar, nós nos perfilávamos em fila e cantávamos cada dia um hino. O hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira, tinha o hino da própria Senec, o hino senecista, né? Então eu acho que, veja, respeito aos valores da nossa pátria, eu acho que o mínimo de formalidade não traz nada de ruim para a sociedade. Eu digo sempre, eu sou de uma geração que levou palmada. Um dia desse um amigo nosso postou uma foto de uma sandália havaiana e disse assim, a psicóloga da minha infância. É verdade, né? Eu levei de Dona Lenira, minha saudosa mãe, boas chineladas. E foram merecidas. Né? Educativas, instrutivas. Eu nem fiquei revoltado, nem fiquei doente mental, nem fiquei coisa nenhuma de ruim. Entendeu? Meus amigos, hoje o pai não pode, super proteção, o pai não pode chamar a atenção do seu filho. Né, o meu filho estudou a primeira infância toda na escola Monteiro Lobato, que é uma escola que eu reputo das melhores de Maceió. E a diretora que ainda hoje é lá, dona Vera, a professora Vera Tenório, é uma mulher muito firme, né, muito dinâmica, mas muito firme. E eu sempre fiz questão de participar de todas as reuniões de pais quando tinha, porque às vezes tinha alguns pais que ficavam, né, cheios de pruridos, porque o filho tinha levado um carão, tinha levado um gato, como se dizia na minha terra, né, e eles achavam horrível aquilo e tal. Que diabo é isso? Quer dizer, um professor não pode admoestar um aluno que está fazendo uma coisa errada? Existe, pastor, sim, o certo e o errado. Claro. A gente tem que deixar de lado essa fluidez de que tudo pode, tudo é possível. É o que diz a palavra. O caminho tudo é permitido, sempre existirá duas opções. Isso. Que é a luz, as trevas. A verdade, a mentira, a saúde, a doença, a guerra, a paz. E dentro desse contexto que estamos falando, que é a cultura / educação, a gente percebe que o que está faltando mais é um incentivo. Por exemplo, quantos colégios nós temos a contar? Municipal, estadual e os particulares. Por que não essa junção cultural
uma conferência e a participação dos alunos, porque é importante, por exemplo, você falou uma coisa interessante, por exemplo, Marechal Deodoro, Penedo é uma riqueza. Penedo. É um só chegar até Penedo, aquele percurso até lá, já é uma lição. Eu não digo para os alunos até a quinta série, mas o fundamental, 1 e 2, já começa a ter uma ação diferenciada. Isso. Porque, puxa, Penedo, por exemplo, tem pessoas já adultas, até uma certa idade, chegando à terceira idade, que não conhece Penedo. Eu tenho uma tia de 80 anos que estava há pouco dia dizendo isso. Rapaz, eu nunca fui a Penedo. A senhora vai comigo. Né? Veja, nunca foi a Penedo ali. Você chega em Penedo e pensa que está no Império. Quando você chega naquele solar lá, que hoje é a Fundação Raimundo Marinho, onde o Dom Pedro II pernoitou, que você vê aquelas coisas, os objetos, né? Você vê uma escarradeira que a nossa geração não acompanhou, não sabe o que é isso, mas tinha a escarradeira de louça portuguesa, né? Então é tudo. Marechal Deodoro, veja, está mais pertinho ainda do que Penedo. Marechal Deodoro ali, 20 minutos. Né? Tem uma coisa extraordinária de riqueza arquitetônica, tudo mais. Então nós temos... União dos Palmares. União dos Palmares, agora para a semana, o dia 20 de novembro, União é o grande ponto da negritude, eu ousaria dizer, da América Latina, não é nem só do Brasil. Né? O grito de Zumbi, que até hoje ainda... Ronaldo Lessa foi... O governador valorizou. Ronaldo foi quem resgatou essa importância histórica do Quilombo dos Palmares. A história há de fazer justiça ao governo de Ronaldo Lessa no que diz respeito a essa questão. Então veja, nós temos uma obrigação, nós, eu digo nós, sociedade, claro, nós homens da contemporaneidade, e isso nos será cobrado com relação aos nossos filhos. Os nossos já estão grandinhos, o meu e o seu, né? Mas nós começamos a plantar isso, porque é importante. O meu filho, graças a Deus, sempre teve um bom gosto musical. Mas por quê? Porque eu fazia com que ele ouvisse coisa boa. Quando o Júnior Almeida ia se apresentar ali na Praça Multievento, eu ia com o meu pivete garoto. Quando Eliezer Seton ia, eu ia. Quando o grupo Casuadinha de Piaçaba do Sul se apresentava no Sesc, eu levava o Sesc. Veja o Sesc, um equipamento particular. Mas o Sesc ali do centro, aquele teatro do Sesc, o próprio Cine Sesc lá, ele faz coisas maravilhosas, repito, gratuitas. Eu já participei de coisas, porque ele faz parte do circuito, né? O Sesc tem um negócio chamado Circuito Sesc das Artes. Leva a gente nossa para fora e traz os de fora para cá. Nelson da Rabeca, de Marechal Deodoro, né? Encanta quando chega Brasil afora. Um homem daquele simples, uma pessoa pura, você vê que ele é uma pessoa pura, não tem maldade no coração e tal. Um homem que nunca estudou partitura, que nunca leu nada, compondo. Aí eu uso uma frase sua, é de Deus. É de Deus. Né? Aquilo é dom. É um dom divino. É dom divino. Aí eu entro, o contraste, caneta azul, azul caneta. Vamos para o intervalo cultural, é o que está faltando no século XXI, é resgatar a cultura. Aí, o entrevistado Dr. Diógenes Tenório, onde estamos resgatando a história. Ele dava para ser o verdadeiro contador de história nas escolas municipais, estaduais, até federais.